Eu convido os irmãos para nós já ler a palavra de Deus. Nós estamos na lição de número 10. Temos um tema muito importante e nós vamos falar sobre Sara hoje. Nós estamos estudando sobre a natureza do caráter cristão. E hoje nós vamos falar especialmente sobre Sara, a esposa de Abraão. Uma mulher submissa, assim que a Bíblia descreve Sara. Mas antes que as irmãs fiquem preocupadas com a aula de hoje, vai ter um tópico que vai falar especialmente com os irmãos também. Isso. Senão os irmãos ficam felizes já, né? Pensando que a aula vai ser só para as irmãs hoje. Teremos uma aula maravilhosa, em nome de Jesus. Lição de número 10, Sara, uma mulher submissa. E nós vamos ler em Efésios, capítulo 5, e o versículo de número 24. Efésios, capítulo 5, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus. Você que está sem a Bíblia, pode acompanhar na projeção ou através do manual bíblico. Diz assim: de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Pode se assentar, por favor, e aplaudir a palavra de Deus. Isto, aplaude a palavra do Senhor Jesus. A palavra de Deus está nos chamando a atenção a uma verdade que, antes de tudo, é uma verdade espiritual. Eu sei que esse tema já foi bem mal entendido por algum tempo, né? E soa, talvez para algumas pessoas, até um pouco pesado, né? Falar de submissão. Repito, porque foi mal compreendido. E uma verdade mal compreendida, ela pode ter efeitos negativos. Certamente que a submissão bíblica, ela vem de um princípio espiritual. E é disso que Paulo está falando. E eu peço que não tomemos nenhuma conclusão até o final da aula. Nós vamos caminhando progressivamente para entender este tema, que, como eu disse, é um tema complexo e que já foi muito mal compreendido. Então, daqui até a conclusão você vai entender exatamente o que isto representa para nós. Paulo, ele faz uma comparação espiritual, falando do relacionamento da igreja com Cristo, para falar do relacionamento que existe entre homem e mulher, mulher e homem. Talvez se ele falasse apenas a segunda parte, nós teríamos muitos problemas. Se ele não usasse desta comparação da igreja para com Cristo, talvez nós teríamos dificuldades para compreender e para aplicar isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas ele deixa claro que a referência para o relacionamento, ela vem do que já existe no mundo espiritual, entre igreja e Jesus. E eu posso adiantar um pouquinho aqui da cereja do bolo, né? Posso adiantar um pouquinho de como se dá esse relacionamento da igreja com Jesus. Jesus, primeiramente, comprou a igreja com o seu sangue. Jesus, ele tomou a iniciativa em favor da igreja, que somos nós. Ele chega a dizer que ele nos amou primeiro, antes que nós o amássemos. Jesus demonstra um amor incondicional, pois nos ama antes que nós pudéssemos dar alguma coisa para ele.
Este é o tipo do amor de Jesus pela igreja. Jesus dá vida pela sua igreja. Vai somando isso, vai somando, vai juntando tudo isso. Jesus ama a igreja e dá vida pela igreja. Não há uma prova de amor maior do que essa. O que Jesus faz pela igreja. A igreja se sujeita a Cristo ao conhecer o amor de Cristo. O que nos faz obedecer a Cristo incondicionalmente? É o temor ou é o amor? O que nos faz obedecer a Cristo incondicionalmente? Nossa igreja, eu estou falando da igreja agora. O que nos faz obedecer a Cristo e a sua palavra incondicionalmente? É o temor ou é o amor? Se a gente entender temor como medo simplesmente, eu quero dizer que isso não é o suficiente para a gente obedecer a Deus. Porque tem gente que morre de medo de ir para o inferno, mas não obedece a palavra de Deus, é ou não é? É ou não é verdade? Tem gente que morre de medo de ir para o inferno, mas não obedece a Jesus. Então só medo não vai fazer alguém obedecer a Jesus. Então o que nos faz obedecer a palavra de Deus é o nosso amor, que nós aprendemos com Ele mesmo. Então Ele nos ama de tal forma, como a Bíblia nos ensina. João 3,16 nos fala do tamanho do amor de Deus, e muitos outros textos fala do amor de Deus, fala do amor de Cristo. E Cristo então ensina a sua igreja a amar. Cristo mostra que Ele ama, Ele prova o seu amor, não apenas com o seu discurso, mas com a sua vida. E agora a igreja pode amar a Cristo. E agora a igreja ela pode se sujeitar a Cristo, porque ela tem total certeza do amor do seu Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A igreja pode se sujeitar a Jesus, porque a igreja não tem dúvida alguma, a igreja não tem certeza alguma de que seu Senhor a ama de verdade. Agora você já entendeu. Igreja está sujeita a Cristo, assim as mulheres estejam submissas aos maridos. Mas da mesma forma que essa flecha vem para cá, essa flecha também vai para lá, porque Cristo primeiro amou a igreja. E no finalzinho a gente vai voltar para explicar como é que essa flechinha vira para lá. Se a gente pegar esse texto isolado, eu disse, alguém não vai entender. Não faz sentido isso, pastor, é um discurso machista? Não é. Se a gente entender a partir da verdade espiritual do que nós estamos falando aqui, do amor de Cristo para com a igreja, como Cristo convence a igreja, como Cristo se revela à igreja, a gente vai perceber que a parte física, a parte visível desta verdade, ela vai ser muito fácil de ser praticada. Temos 3 objetivos aqui nesta lição de hoje. Primeiro, descrever as características da cidade de Ur, explicar as particularidades do caráter de Sara, comentar a respeito da obediência irrestrita de Sara a Abraão. A nossa leitura está em 2 textos, Gênesis capítulo 12, versículo 4 e 5, e depois também na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 6, e eu quero ler com meus irmãos. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai sua mulher, e a Ló filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Olha Sara acompanhando seu esposo. Agora vamos para o Novo Testamento, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitos ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor.
o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Primeiro nós lemos em Gênesis a atitude de Sara acompanhando o seu esposo quando o Senhor chama ele para a missão. Sara acompanha Abrão, ela está debaixo da mesma missão de Abrão. E aqui eu vejo um dos principais aspectos da palavra submissão, que é estar debaixo da mesma missão. Sub, embaixo, missão. Submissão então traz a ideia de que a mulher, ela é colocada debaixo da missão que Deus colocou ao esposo. Deus está chamando Abrão, mas Sara faz parte deste projeto. Sara faz parte desta missão. Então quando Abraão sai, Sara vai com ele. Ela está debaixo da mesma missão. E a atitude de Sara contínua de viver debaixo desta missão que Deus dará a Abraão, ela é elogiada. Essa atitude, ela é aplaudida, ao ponto que Pedro vai usar Sara como referência quando fala da boa atitude das mulheres do passado, trazendo o entendimento, trazendo a revelação do bom procedimento das mulheres, ao ponto até de ganhar o seu esposo, né? Que ainda não são servos de Deus. Pedro está dizendo que o bom testemunho de uma mulher de Deus é tão poderoso que pode ganhar um esposo não crente apenas pelo seu testemunho, apenas pelo seu comportamento santo. Pedro chama a atenção a respeito de onde está a beleza das mulheres. Sei que sobre isso todos nós entendemos e concordamos, que a palavra de Deus, ela ensina totalmente diferente daquilo que o mundo incentiva, daquilo que o mundo demonstra, daquilo que o mundo fala. O mundo explora a sensualidade, o mundo explora a lascívia, explora tudo aquilo que é imoral, enquanto a palavra de Deus está dizendo que a beleza feminina, a beleza da mulher está na sua modéstia. Pedro está dizendo que isso é o que agrada a Deus, isso é o que agrada ao Senhor. Pedro está dizendo que não esteja nas vestes, que não esteja em joias de ouro, que não esteja nem mesmo no frisado dos cabelos, que não esteja nos enfeites, mas sim com o coração encoberto, incorruptível, num traje de um espírito manso e quieto. Pedro está dizendo totalmente diferente daquilo que o mundo diz. Eu quero abrir um parênteses, isso não estava no nosso esboço, mas a igreja precisa zelar da modéstia. Eu sei que este é um tema que pode trazer desconforto para alguns, mas eu pergunto, se a igreja não ensinar a modéstia, quem é que vai ensinar? A televisão vai ensinar a modéstia? A escola vai ensinar a modéstia para as nossas jovens? Se a igreja não ensinar, se a igreja não falar, quem é que vai dizer? A internet vai dizer? Vai. O YouTube, o Facebook, o Instagram vão ensinar a elas como se devem vestir. Eu sei que esta fala minha parece um tanto quadrada, né? Parece um tanto antiquada, o pastor falando isso, mas calma aí, não me julgue, julgue a palavra de Deus. Não me critique,
critique a palavra de Deus. Pedro está dizendo, abre a tua Bíblia, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Pedro está dizendo, onde é que está a beleza? Não está na sensualidade, não está em fazer o corpo aparecer ou destacar o corpo, não. Como servos e servas de Deus, que possamos destacar a beleza do temor do Senhor em nossos corações. Que como servos e servas de Deus venhamos destacar o nosso amor pelo Senhor, o nosso respeito pelo Senhor. Casa de Deus é lugar de santidade. Pastor, mas roupa não é santidade. Verdade. Roupa não é santidade, é verdade mesmo. Mas alguém santo se veste corretamente. Está entendendo? Não é a roupa que vai provar a minha santidade, não é não. Eu posso estar bem bonitinho aqui de paletó e gravata, cabelo ajeitadinho, com gel e tudo, mas de repente meu coração não tem santidade nenhuma, né? Isso pode acontecer também. Então não é que a minha roupa vai provar que eu sou santo mais do que alguém, não é isso. Agora a verdade é que se o meu coração já está santificado, meus irmãos, não tem como eu me vestir de forma indecente. Está entendendo? Os irmãos estão me entendendo? Se o meu coração já está santificado por Deus, e o meu desejo é agradar a Deus, não tem como eu andar de forma indecente, de forma deselegante, a chamar atenção para o meu corpo. Não, meus irmãos, que possamos hoje desejar que o Senhor reacenda em nós o despertamento do temor, o despertamento da santidade, o despertamento da modéstia. Somos igreja, aqui é a casa do Senhor, santidade ao Deus que aqui está. Se nós não falarmos, quem é que vai falar? Se a igreja não ensinar, quem é que vai ensinar? Eu já falei isso milhares e milhões de vezes, mas eu vou falar de novo. Se tem uma coisa que eu sempre admirei na minha esposa, foi a sua modéstia. Desde a sua juventude, desde a sua juventude, que eu já a conheci ela desde pequenininha. Quer dizer, pequenininha ela sempre foi, na verdade, né? Aí estou sendo redundante. Mas eu conheço ela, eu acho que ela tinha uns 8 anos de idade quando eu conheci ela. Era menor do que é hoje. Eu acompanhei ela em toda a sua adolescência, juventude na igreja. E eu queria uma esposa de verdade. E eu queria uma mulher santa para estar do meu lado. Sempre admirei a sua conduta, seu comportamento. Então se tem de alguma coisa que eu posso me orgulhar, não sei se a gente pode se orgulhar, né? Mas eu louvo a Deus pela esposa que eu tenho. Eu louvo a Deus porque o Senhor me presenteou com uma santa mulher de Deus. Pedro está usando o exemplo de Sara para dizer: ei, procurem a beleza dentro de vocês. Eu quero dar um conselho para as jovens que ainda não casou. Deixe o rapaz se interessar por aquilo que você é. Não queira chamar a atenção através do seu corpo. Não queira chamar a atenção usando roupas sensuais, para os rapazes olhar para você. Porque se o rapaz se interessar pela sua sensualidade, na verdade ele está interessado em outra coisa e não em você mesma. Sensualidade vai atrair gente carnal, vai atrair gente que não é de Deus, vai atrair gente que não ama Deus. Depois dá tudo errado, você não sabe por quê. Deixe que Ele admire o seu coração, o seu amor por Deus, o seu temor a Deus. Aí você vai encontrar realmente um homem de Deus. Aí você vai encontrar um servo de Deus. Este é o conselho da palavra de Deus. E eu digo que nesse aspecto ele pega dos dois lados, tanto ao cuidado das mulheres, como também a responsabilidade dos homens.
E a nossa aula está só começando hoje. Palavra-chave: submissão, virtude mediante a qual a pessoa submete-se docilmente a outro. Sara antes era chamada de Sarai, mas seu nome foi divinamente mudado. Gênesis capítulo 17, versículo 15. Sarai, que significava livre, agora tem o seu nome transformado para Sara, desde o momento que o Senhor confirma a promessa também sobre a vida dela, que seria mãe de nações. Esse novo nome representava o futuro glorioso de uma mulher submissa, que seria mãe de nações, mãe de reis, mãe de príncipes, mãe de princesas, inclusive de sua linhagem viria também o Cristo. Olha que interessante, nós podemos fazer aqui um comparativo entre Sarai ou Sara. Se hoje sairemos daqui Sarai ou sairemos daqui Sara? Curiosamente, Sarai significa livre. Pode fazer o que quiser, Sarai. Sarai não precisa se preocupar em ser submissa, nem a Deus, nem a santidade. Sarai significa livre. Olha que interessante. Sara significa princesa. Deus muda o seu nome, porque agora há uma promessa sobre a vida dela. Agora ela vai entender que o convite de Deus para uma grande nação não era apenas para Abraão, seu esposo, mas era também para ela. Olha como a palavra de Deus é maravilhosa. Olha como Deus é glorioso. Por um momento Sara pensava que a promessa era apenas para Abraão, porque Abraão ouviu a voz do Senhor. Ela não sabia, mas quando ela sai com Abraão, seu esposo, da sua terra e de sua parentela, ela também estava debaixo da mesma promessa. Se Abraão obedece, está debaixo da promessa. Se Sara obedece, está debaixo da promessa. Vamos agora olhar o contexto da vida de Sara. Sara, ela vem da mesma terra de Abraão, obviamente. Conforme Gênesis capítulo 11, versículo 28, 31, versículo 15, versículo 7. Ela era de Ur dos Caldeus, uma cidade às margens do Eufrates, ao sul da importante Babilônia. Era a mais importante cidade da Suméria. Possuía um porto para intercâmbio comercial. Era o povo dos mais cultos da Mesopotâmia. É um lugar realmente extremamente desenvolvido para aquela época. É um lugar extremamente rico, abundante. E o Senhor está pedindo para ela sair de lá. Repito, o chamado que vem a Abraão reflete para Sara. E a decisão dela de sair dali onde tudo era confortável. Se Abraão tinha família ali, ela também tinha família ali. E a gente normalmente elogia muito Abraão por sair da sua terra, mas a gente esquece da Sara. Ela também precisou tomar essa decisão. Deixar esse lugar não seria fácil. Era uma cidade chamada a peregrinação. Ela é chamada para sair daquele local. Ela é chamada por Deus para deixar aquele lugar confortável, para corresponder ao chamado divino de Abraão. Ela então vai se privar de uma cidade com uma infraestrutura ideal para o estabelecimento de residência. Abriu mão de parentes e amigos. Peregrinou em terras desconhecidas, andando por desertos e dormindo em tendas. Quando eles saem de sua terra, eles não saem com a certeza absoluta de que encontrariam um paraíso, de que trocariam a sua terra natal. Não tinha uma comprovação física para isso, não tinha. Tinha apenas a palavra de Deus que Abraão ouviu. E Sara, ela abre mão de tudo isso. Abre mão do seu aconchego, abre mão do seu conforto, abre mão de tudo que ela tem para ouvir o chamado de Deus, para caminhar por desertos, para dormir em tendas juntamente com Abraão. Olha como Sara também é uma mulher de fé.
Vamos olhar agora o caráter de Sara. Temos 3 características de como a Bíblia mostra o caráter desta magnífica mulher chamada Sara: submissa, impaciente, mas apesar de tudo, ela tinha fé. Primeiro, o aspecto da sua submissão. Sara é um exemplo histórico de submissão e amor sacrificial ao marido. Nós temos um texto, Pedro está falando e recomendando às mulheres cristãs que imitassem a sua fé e obediência. Nós lemos esse texto em que Pedro faz menção de Sara para que as mulheres seguissem o mesmo. E nós vamos ver como Sara mostrou este amor e esta submissão por 2 vezes. Uma vez no Egito, conforme Gênesis 11 ao 13, Abraão ele fica com medo de dizer que Sara era sua esposa, porque diz a palavra de Deus que Sara era bonita, igual a irmã Suelen, diz amém. Não está no texto, mas certamente eu penso como referência. Abraão ficou com medo. Ele disse: se eu falar que ela é minha esposa, vão me matar. Eu vou dizer que ela é minha irmã. E de fato ela era meia irmã de Abraão. Mas ele está mentindo, porque agora ela é esposa dele. Abraão foi repreensível. Ele não deveria ter mentido. Deus não se agradou da mentira de Abraão. Mas Sara não o desonrou diante dos egípcios. Está vendo o respeito de Sara por Abraão? Ela poderia dizer: não, é mentira, eu sou a mulher dele. Ela poderia, mas ela respeitava e amava. O seu amor para com ele fazia com que ela o respeitasse. Ela sabia que estava errado, mas honrou, respeitou, não o desacatou. Em Gerar, outra cidade, Gênesis 20, do 1 ao 7, mais uma vez Abraão vai cometer a mesma mentira. Você pensa que é só você que falha? Abraão, o pai da fé, também falhou. E pela segunda vez ele vai cometer a mesma mentira. E vai dizer que Sara é sua irmã. E agora ele está expondo ela ao escárnio, ao perigo. Pois o rei dali iria tomá-la como sua esposa. Já que é a irmã, então eu vou tomá-la. Assim pensou o rei. Mas o Senhor teve misericórdia e poupou a vida de Sara. Deus entrou em cena para livrá-la. Mas, mais uma vez, destacamos a obediência, a submissão de Sara por amor a Abrão. O que eu vejo em Sara? Ela acreditava no chamado de Abrão. Ela acreditava no Deus que tinha falado com Abrão. Sua atitude de submissão parte do princípio da confiança, da fé. Eu sei do Deus que falou com este homem. Eu sei do Deus que chamou este homem. Eu vou estar com ele, pois onde ele estiver, eu vou estar também debaixo da bênção do Senhor. Está entendendo o critério da missão? Estar debaixo da mesma missão. Ela não queria sair da missão que Deus tinha dado a Abraão. Ela disse: eu vou junto, eu acompanho, eu ajudo, eu honro, eu respeito, porque Deus deu um chamado, eu faço parte desse chamado, eu vou com ele. Assim fica mais fácil da gente entender. Assim fica mais fácil da gente compreender do convite de Deus, colocando Sara debaixo da mesma missão de Abraão. Em segundo lugar, vemos que Sara, infelizmente, apesar de submissa, apesar de participar em tudo desta missão que Deus deu para Abraão, ela era um pouco impaciente. Tendo aguardado a promessa por tanto tempo, fora vencido pela impaciência, usou Agar para gerar um filho a Abraão. Felizmente, Sara não é lembrada por esse deslize. Certamente ela se arrependeu e Deus a perdoou, acreditamos que sim. Sara por um momento pensou que tudo bem, Deus vai cumprir, mas não através de mim, através dele.
Deus falou, então tudo bem, eu vou ajudar, vai lá, Agar, minha escrava, vai lá, tenha filho com Abraão. Na verdade foi um grande equívoco, um grande erro que ela cometeu. Em nada Deus aprovou essa atitude de Sara, mas repetimos, Sara não é lembrada pelo seu erro. Mais à frente o Senhor volta a falar com Sara, mais uma vez Deus volta a conversar com Sara e reafirmar que a promessa não era apenas para Abraão, que apesar dela já ser uma mulher de idade, apesar dela já ter cessado o costume das mulheres, Deus ainda iria cumprir sobre ela a promessa que foi feita lá atrás, lá no princípio. Deus vai dizer a Sara: mulher, você faz parte desse chamado, você entendeu, você faz parte. Não será através do filho da escrava, mas será através de um filho que você mesmo vai dar à luz. Quando o Senhor fala com Sara, diz a palavra de Deus que ela riu, mas não era para menos. Imagine uma mulher de quase 90 anos de idade recebendo esta promessa de Deus. Nós sabemos que a idade fértil, ela termina em média aos 40 anos, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Há alguns relatos raros, raros de pessoas que um pouco mais dessa idade tiveram filhos, relatos raros, mas não muito mais também. Agora, Sara tem quase 90 anos, e Deus está chegando e dizendo: é você que vai gerar um filho. Ela: mas como? Meu esposo tem quase 100 anos, eu tenho quase 90. Ela riu. No entanto, que o nome do seu filho, Isaque, significa riso. Mas Deus não condenou o seu riso, mas Deus fortaleceu a sua fé e disse: Sara, por este tempo você vai dar à luz a um filho. Mesmo Sara achando aquilo tão difícil, mesmo Sara achando aquilo praticamente impossível, sua fé possibilitou ela receber o filho que tanto esperava. Ela creu que o Senhor seria fiel para cumprir a promessa feita a Abraão. Gênesis 18, 10, 14, 12, 1 ao 3, 17, 15, 16, enfim. Agora Sara, ela vai crer que de fato o Senhor é fiel para cumprir a promessa, mesmo parecendo difícil, mesmo parecendo impossível. Sara agora, ela vai crer, ouvindo a voz do Senhor, que fala diretamente com ela. Isso nos chama a atenção a tantas promessas na minha e na tua vida, não falando apenas para as mulheres, mas falando agora para todos nós. Talvez neste ponto todos nós temos um pouquinho de Sara em nossos corações, mediante as promessas do Senhor na nossa vida. Às vezes a gente pensa impossível, mediante aquilo que Deus fala conosco através da sua palavra, mediante as orientações bíblicas, mediante as promessas bíblicas. Muitas vezes a gente olha e aquilo parece tão distante, e a gente olha aquilo assim tão longe, num horizonte tão distante. Mas nesta noite o Senhor nos traz aqui para trazer a convicção que Ele também pôde trazer ao coração de Sara. Mesmo que nós olhamos como Sara olhou, mulher de 90 anos, ouvindo Deus falando que ela ia ter um filho, e hoje nós ouvimos Deus falando conosco algo que parece difícil, algo que parece impossível. Deus está dizendo: se você crê no chamado, se você crê na promessa, tudo é possível ao que crê. Aleluia, aleluia. E o meu justo viverá da fé, diz a palavra de Deus. Você não precisa de fé para viver coisas naturais. Você não precisa de fé para viver coisas comuns. Não. Você não precisa de fé para fazer aquilo que é possível, para fazer aquilo que é viável, aquilo que é provável. A fé é justamente para viver o impossível.
A fé é para a gente viver aquilo que os outros não acreditam e que muitas vezes nem a gente acredita, e muitas vezes a gente olha e diz: Senhor, para mim isso é demais, Senhor, isso para mim é o bastante. Mas Deus está falando: você creu no chamado e Ele é poderoso para cumprir toda a palavra dita. Eu creio na palavra de Deus. Eu tenho visto a fidelidade de Deus. Eu tenho contemplado a bondade de Deus na minha vida. Ah, como Deus é fiel! Como Deus é fiel! Como Deus é fiel! Quando a gente crê no chamado, a promessa se cumpre. Sara pensou que não era para ela, era só para Abraão, mas era para ela também, porque ela também creu, está entendendo? Ela também creu. Ela saiu da sua terra, entrou debaixo da missão, e o Senhor foi fiel a cumprir e dar a ela ao filho tão esperado. Olha como há recompensa na obediência à palavra de Deus. E olha como Sara mais uma vez é destacada e digna de ser um exemplo seguido. Pegamos o aspecto da fé, mas olhamos todos os aspectos que são louváveis na vida desta mulher. Observe como não é exagero de Pedro usar esta mulher como um exemplo para as mulheres do presente. Olha o que Deus fez na vida de Sara. Esta palavra de Pedro às mulheres não tem nenhum tom machista, não. Muito pelo contrário, é despertando nas mulheres o chamado da promessa de Deus para elas também. É despertando também as mulheres, como Deus foi fiel com Sara, mediante ao seu entendimento de agradar a Deus, mediante o seu entendimento de obedecer a Deus. Deus se agradou e também foi sobre ela a promessa para Abraão, também é para Sara. A promessa para você também se cumpre mediante a sua fé, mediante a obediência incondicional à palavra de Deus. Tá muito bom falar de Sara, mas agora eu vou falar um pouquinho com os maridos. Eu falei para vocês que eu ia voltar para esse tema. Lembra da setinha que estava indo e dizendo que as mulheres deveriam ser submissas ao marido? E eu expliquei que ser submisso é entrar debaixo da mesma missão, e que nós trouxemos a verdade espiritual de que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, é a nossa referência, é a nossa base. Nós vamos entender como isso se torna possível. Falamos de submissão da esposa para com o esposo, mas o esposo não deve nem por isso sentir-se o imperador da casa. A Bíblia não coloca o esposo como o imperador, como o rei. Nós já falamos isso muitas vezes, principalmente nos cultos de casais. Existe uma liderança espiritual e não uma ditadura. Não. Observe que a Bíblia fala que os dois são um. A partir do casamento não são mais dois, diz a palavra, mas agora é apenas um. Então, se os dois são um, então não há espaço para ditadura, não há espaço para ordens absurdas. Lembrando que Paulo, ainda escrevendo aos Efésios, ele fala muito bem sobre isso, quando lá no finalzinho, já no capítulo 5, ele vai dizer sobre o cuidado que há para com o corpo, e ele diz: olha, ninguém aborrece seu corpo deixando de cuidar dele. Então ele diz: assim também deve ser o cuidado do esposo para com a esposa. Então, se eu entendo que eu sou uma carne só, eu vou valorizar o espaço que a minha auxiliadora tem ao meu lado. A auxiliadora dada por Deus tem um aspecto fundamental na minha vida.
Ao ponto que Provérbios 14, versículo 1 vai dizer que a mulher sábia edifica a casa. Olha que coisa linda como a Bíblia, ela coloca tudo numa balança perfeita, para que a gente consiga cumprir tudo isso e viver as bênçãos de Deus dentro da família, e viver as bênçãos de Deus dentro do lar, e viver as bênçãos de Deus dentro do casamento. As decisões devem considerar a dignidade e o amor a ela devido. Efésios 5, 25 ao 29, como eu disse, considerando que há um único corpo, considerando que há uma carne só. E aqui nós lembramos mais uma vez do exemplo de Cristo. Como a igreja se sujeita a Cristo, porque ela sente o amor de Cristo. Porque Sara, ela vai para a mesma missão de Abraão e ajuda Abraão nesta missão. Se submete a esta missão, por quê? Ela via que Abraão era um homem que amava a Deus. Ela via que Abraão era um homem que temia a Deus. Certamente que nenhuma esposa vai ter dificuldade para estar debaixo da mesma missão do seu esposo, se ela enxergar no seu marido um verdadeiro homem de Deus, se ela enxergar no seu marido um homem que realmente a ama. Nenhuma esposa vai ter dificuldade de se submeter espiritualmente falando ao seu esposo, se ela ter do seu esposo a segurança, a confiança. Agora, algumas esposas têm dificuldade para se submeter, porque às vezes falta segurança, muitas vezes falta hombridade. Davi, quando ele vai dar as últimas instruções para Salomão, seu filho, uma das primeiras palavras que ele diz para Salomão é: "Sê homem". Ser homem. E eu vou dizer para você, essa espécie está em extinção. Quem não casou ainda, aproveita enquanto tem. Davi dizia a seu filho: ser homem. O que é ser homem? É a dignidade, é o respeito do homem, a fidelidade, a segurança, a firmeza. O homem que ama a sua esposa, como Cristo amou a igreja, ele vai ter todo o respeito e o aval da sua esposa. Mas observa que começa de Cristo para a igreja, está entendendo? Agora que eu posso pegar no pé dos irmãos à vontade, e as irmãs vão gostar muito disso. Começou de Cristo para a igreja. Primeiro Cristo ama a igreja, primeiro Cristo dá vida pela igreja, e depois a igreja se sujeita a Cristo. Não é o contrário não. Não é o esposo bater na mesa e dizer: olha, a mulher tem que me respeitar, porque o pastor disse lá no culto de doutrina que as esposas têm que ser submissas, tá vendo? Não, primeiro começou de Cristo para a igreja, tá entendendo, meus irmãos? Começou de Cristo para a igreja sentiu este amor de Cristo, e ela voluntariamente se sujeitou a Cristo. Assim também há de acontecer num relacionamento, onde de fato o homem ama sua esposa da mesma forma sacrificial, como Cristo amou a sua igreja. Você vai ver como a sua digníssima esposa não vai ter dificuldade alguma de estar contigo na missão, de entrar com você na caminhada, de ir com você para a peleja. Ela vai ter certeza: eu tenho um homem de Deus comigo, eu tenho um homem de verdade, eu sei que ele me ama, eu vou com ele até o fim. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, este é o modelo, este é o exemplo. Mulher alguma terá dificuldade de manter-se submissa ao marido que ama e comporta-se conforme os padrões da palavra de Deus. É o que eu estou dizendo. Se a esposa vê no seu marido realmente ali um homem de Deus, ela vai ter a maior alegria de ouvir o seu esposo, de entrar com ele na batalha e na missão. E agora eu quero responder a pergunta: como o marido deve amar a sua esposa? Eu tenho aqui algumas respostas,
E antes de tudo, claro, como Cristo amou a igreja, a esposa deve ser submissa ao marido, como a igreja se sujeita a Cristo, Efésios 5:24. Mas o marido deve amar sacrificialmente sua esposa, como Cristo amou a igreja. Agora eu vou dizer para você, fala muito da submissão da mulher e gera polêmica. Agora, pegando o que Paulo disse aos Efésios, capítulo 5, qual é a parte mais difícil de cumprir? Vamos ser sinceros. A parte da esposa ser como a igreja, ou do marido ser como Cristo? Vamos ser sinceros aí, vamos ser sinceros. Qual que é a parte mais difícil? A esposa ser como a igreja ou o marido ser como Cristo? Ninguém quis falar? Eu digo então, o marido ser como Cristo, porque a igreja falha e o Senhor Jesus perdoa, e ali está o amor incondicional de Cristo para com a sua igreja. Agora, Cristo, ele tem que dar a sua própria vida para resgatar a igreja, para salvar a igreja. E aqui nós vemos a exemplo de Cristo, que em seu amor proveu para a igreja pureza, proveu para a igreja santidade, glória e perfeição. Olha o amor de Cristo para com a igreja, olha o exemplo de Cristo com a sua igreja. Certamente, meus irmãos, que olhando para Cristo, eu e você, irmão que está aqui nesta noite, nós seremos um esposo excelente. Ou jovem que ainda não casou, olha para o exemplo de Cristo, como ele amou a igreja, como ele proveu cuidado para a igreja, como ele santificou a sua igreja, e você vai ver como a bênção de Deus vai estar sobre a tua vida. Paulo diz mais sobre este amor: como ama a si mesmo, da mesma forma como em busca seu próprio bem-estar, deve também primar pelo bem-estar de sua esposa. Pois o que Paulo fala, como eu já citei, pois ninguém odeia seu próprio corpo. O marido que ama a esposa ama a si mesmo. Deve munir-se dos meios necessários à felicidade de sua esposa. É o que Paulo estava dizendo do cuidado do marido, como Cristo cuida da igreja. Quando Cristo vem aqui, qual era a sua preocupação? Era consigo mesmo? Não, era com a igreja. Era de resgatar a igreja, era de trazer meios de salvação para a igreja. Há muito egoísmo destruindo os relacionamentos. O amor tem por antagonismo o egoísmo. Egoísmo e amor não convivem juntos, pois são antagônicos, são opostos. Não há espaço para egoísmo, não. É o que Paulo disse: ninguém vai desprezar seu próprio corpo. Porém, o meu corpo hoje não é apenas essa massa aqui. Não, agora o meu corpo também está aqui. Há uma continuidade do meu corpo em relação à minha esposa. Então agora toda a minha preocupação, todas as minhas decisões não pode ser olhando apenas para mim mesmo, mas sim pensando no conjunto daquilo que é melhor para o casal, e falando também aquilo que é melhor para a família. Este deve ser o nosso desejo, essa deve ser a nossa busca, tal como assim já fez o nosso Senhor e Salvador e Jesus Cristo. O provedor tem a responsabilidade. Conclusão: as mulheres cristãs são chamadas a seguir o exemplo de Sara. Em tudo foi submissa a seu marido e procurou sempre honrá-lo. Respeito, dar a dignidade ao homem, ao esposo, em sua posição, que diante de Deus é o líder espiritual da família. Mas da mesma forma, os maridos devem sentir-se responsabilizados por terem tamanho tesouro em suas mãos. Provérbios 31, versículo 10 fala do valor. Provérbios traz a pergunta e diz: a quem se comparará a mulher virtuosa? Seu valor muito excede ao de rubis. Eu tenho certeza que esta mulher que Provérbios fala em 31:10 é o exemplo da que Pedro já falou.
uma mulher de coração puro, de coração santo. A pergunta é: a que se comparará? Seu valor está acima de qualquer tesouro, seu valor está acima de qualquer coisa mais valiosa. Mulher virtuosa. E aqui eu trago novamente a reflexão para os dois aspectos: o respeito e o olhar do homem para uma mulher através de suas virtudes, através de seus valores, e ao mesmo tempo a preocupação da mulher em ser uma mulher virtuosa, que expresse virtudes, que alguém ao olhar para você enxergue estas virtudes e te ame por ser você uma mulher virtuosa, e te ame por ser você uma mulher que o seu valor não se acha nas esquinas por aí, não se acha por aí afora, não está nas telas por aí, mas o seu valor excede ao de rubis. É um valor precioso, é um valor precioso, pois está aqui dentro, é um valor que excede. Então você não queira ser mais uma, não queira ser mais uma. Seu valor excede o de rubis. Rubis você não acha em qualquer lugar não, pedras preciosas você não acha em qualquer lugar não. Seja mulher virtuosa, seja uma jovem virtuosa. Você tem um valor que excede aquilo que é mais precioso. Não diminua seu valor. Não se coloque em liquidação. Não se coloque em Black Friday. Não. Você tem um valor, e quem realmente te amar vai dar o valor que você tem. Não se auto-menospreze, não se subestime, não diminua o seu valor. Nós devemos ter o olhar e a visão bíblica, lembrando daquilo que a palavra de Deus está nos trazendo como exortação aqui nesta noite. Os maridos devem sentir-se responsabilizados. Ele tem um tesouro, Provérbios 31:10. E como ele mostra essa responsabilidade? Amando sua esposa, respeitando, tratando com dignidade e carinho, para que a submissão delas não seja um fardo, mas um privilégio. Fiquem todos em pé em nome de Jesus Cristo. Essa foi a nossa mensagem de hoje. Talvez não aquela mensagem assim mais explosiva assim, mas uma mensagem de edificação para a família. Porque se a igreja não ensinar, quem é que vai ensinar? O inimigo quer destruir aquilo que Deus colocou de mais valioso, mas nós como igreja, nós vamos cuidar daquilo que Deus estabeleceu. Que nós consigamos obedecer em tudo a palavra de Deus, que possamos em tudo nos submeter à palavra de Deus, ao valor da palavra de Deus, aos nossos corações, às nossas vidas, aquilo que é mais valioso, aquilo que é mais importante, aquilo que agrada ao Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Bem alegre, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Vão todos com Deus, em nome de Jesus. Obrigado pela sua presença. Que Deus guarde, que Deus livre, em nome de Jesus Cristo.